Para tudo que é cientologia, de novo. Ô, gente, as pessoas realmente ficaram curiosas para saber o que é cientologia. Olha aqui, isso é em português, ó. Cientologia com C. Tatvamasi Soham. A cientologia passou a ser Scientology, para ser uma marca internacional. Então, embora existam alguns livros chamados Cientologia com C, que é em português, já não é mais o nome, eles já não usam mais esse nome. Mesmo livros em português, provavelmente você vai encontrar o nome Scientology. Livros mais antigos tem o C. Dá uma olhadinha, aquela cruz, ó. Essa cruz aqui, ela podia terminar aqui, ó. Ela faria sentido, porque são as 8 dinâmicas. A gente tem 4, né, do crucifixo, mais 1, 2, 3, 4, tá vendo? Tem 4 ramificações aqui, que são as 8 dinâmicas da cientologia. Da dianética. Vou voltar, né? Se você não assistiu o episódio anterior, eu vou ainda marcar ele por aqui em algum lugar. Eu sei que as pessoas. O que tem de vídeo pela internet é cientologia. Não, para, porque me cansa. É porque as pessoas, eu sei que as fontes são mais restritas. Tem poucos cientologistas que saíram do nível básico de conhecimento dos primeiros livros. É uma religião que pede muita leitura. A cientologia é uma religião que, no Brasil, seria até bom, porque ela fomentaria a leitura. Para começar tudo. Ó, gente, tudo bem? Vamos lá. Vamos começar agora. A gente já fala. Vamos falar hoje sobre cientologia, acho que já perceberam sobre isso. Porque esse é o segundo vídeo sobre cientologia, porque o primeiro as pessoas ficaram loucas. Fala mais, o que é cientologia? É meu óculos, hein? Tá ali. Fala mais, você não falou. Tá, eu posso falar mais coisas, mas eu vou dizer que esse canal é movido a perguntas. A ideia do Jimmy Mello Experience é exatamente essa. Exatamente a de responder perguntas. Você me faz uma pergunta, eu te dou uma resposta, me faz uma... E a gente vai indo. Olha, e não sei também é uma resposta válida, tá? Eu não vou te dizer nunca que eu vou saber tudo. Quando eu não souber, eu vou dizer não sei. Posso procurar saber se você quiser. E algumas coisas a gente sabe que dizer vai fazer pouca diferença, se eu disser ou não. Né? Por exemplo, se eu disser que existem fontes, eu diria que, enquanto antropólogo e teólogo, que eu confiaria nelas pela veracidade, mas que vão explicar exatamente como aconteceu o nascimento de Jesus, da Virgem Maria. Para quem não conhece, aqui é a Prema. Venha pra mim. Prema em sânscrito é o amor de Deus, do homem, é a relação de Deus com o homem e esse amor. A Prema vai aparecer de vez em quando por aqui. Eu já disse que eu não tô muito afim de fazer vídeo na minha biblioteca, porque as pessoas ficam olhando tanto. Eu já falei, aqui em cima, ó, é só Pequeno Príncipe. Vamos continuar falando. Porque as pessoas ficam falando assim, acho que as pessoas adoram mostrar bibliotecas. Eu vou mostrar o tamanho da minha. Já disse, sempre que eu tiver tempo, eu vou mostrar o tamanho dela. Pra você não parar de cobrar assim, cadê aquele tá tão cheio que tá um bocado à venda no Mercado Livre. Tem uns à venda por aí, hein? Mas vamos lá. Então as pessoas ficam nessa coisa, né, do que é cientologia, de que a cientologia é uma coisa do mal. E todo documentário que eu vejo feito no Brasil são baseados em relatos de pessoas que saíram de mal. Belém, nunca mais estou de bem com a cientologia. Ao mesmo tempo, se a pessoa também, eu já ouvi casos enormes de testemunhos de Jeová que fizeram Belém, nunca mais estou de bem, que odeiam a religião. Já fui no salão dessas testemunhas e eu não tenho nada mal para falar deles. Me trataram super bem. Isso é Jimmy Mello Experience. Tá? Então não tome isso como uma verdade absoluta.
Tome isso como vamos conversar, né? Então, disse que existe sim Cientologia, português, o que é Cientologia. Esse livro grandão, mega bem escrito, as letras são muito bem escritas, ele é muito bem colocado, ele é ilustrado, deixa eu achar umas ilustrações aqui. Isso aqui são outras coisas, gráficos, vocês não querem ver gráficos. Ah, mas aqui tem coisas. Sobreviva, que é português de Portugal. Aqui. Então, é um livro que explica exatamente como aconteceu o credo da Cientologia, as referências. E é uma religião muito interessante, que ela é quase que, embora ela seja feita para fazer sozinho, porque grande parte do que acontece você faz sozinho. Você faz lendo os livros. Por exemplo, esse aqui, ó, é um manual para pré-clears. Ele tem um espiral. Atrás dele tem sei lá, é uma tabela, né, um gráfico, que vai me ajudar aqui a utilizar o livro como se fosse uma autoanálise. Não estou dizendo que você deva fazer autoanálise, especialmente análise quando a gente diz de terapia, psicólogo ou psicanalista ou especialmente psiquiatra. Não faça sozinho. Mas existem possibilidades. Essa, por exemplo, eles vão te cobrar uma fortuna. Não, tem um livro, você pode comprar esse livro, tá aberto lá. Eu vou fazer propaganda pra eles, não, porque eu não tem mais vínculo nenhum, tá? Com eles, mas tá lá. Por exemplo, aqui, olha, ele tem uma. Qual a semelhança entre a pessoa que se compadeceu e a pessoa que não se compadeceu ou não se compadece? Longa, vamos pegar mais simples aqui. Qual é a diferença entre a pessoa, da mesma coisa? Quem você culpou na vida? Então tem um gráficozinho, isso aqui, e coloco quem você culpou. Ele pede que eu use a visão. Então eu vou visualizar a pessoa que na minha vida eu culpei. Eu posso rodar isso aqui, ele vai me dar, tipo aqui. Próximo, quem você culpa? Movimento pessoal, algo meu. Será que isso sai de mim? É uma terapia. Tá? É por isso que ele chama manual para pré-clears. O objetivo inicial da Cientologia era que todo mundo fosse um clear, uma pessoa limpa, sem neuras, sem crises. O fundador, o Hubbard, ele diz em um vídeo, eu não posso mostrar muita coisa, mas é fácil de achar, vocês conseguem achar isso na internet. Que esse pedacinho talvez eu vou tentar. Mas ele diz que a Cientologia não é para os loucos. Para os loucos ele deixa a psiquiatria, que ele nem gosta, e deixa para os psicólogos também, que fazem o melhor trabalho. Mas a Cientologia não é para loucos. É para pessoas que estão... Enfim, serve-se. Até aqui, olha, até esse manual para pré-clears é uma coisa incrível. Você sente a mudança. Mas não é uma mudança que demanda fé. É aquela mudança... É aquele óbvio que parece óbvio, que as pessoas, que coach fala, que as pessoas dizem que a PNL fala, mas não é bem a área da PNL. Enfim, essa coisa do óbvio, mas ela te traz essas ferramentas óbvias. Existe olha só, eu adoro esse, olha, não veio ele. Não veio, não, mas tem um livro chamado As Ferramentas do Trabalho. Sabe aquele dia que você tá assim, de saco cheio do seu trabalho? Ele te traz uma visão no sentido de que o seu trabalho é uma ferramenta e o mundo só circula por causa dele e você precisa de sentido. O trabalho é um tipo de sentido que você dá obrigatoriamente à sua vida. É óbvio que é, mas a gente às vezes não para pensar. Ele nos faz pensar isto. Por isso que ele saiu na corte, eu tinha citado que a meditação transcendental não conseguiu provar que não era religiosa e a Cientologia demorou muitos anos para provar que ela era religiosa por causa de isenção de impostos. A meditação transcendental tinha claramente um puja, que é uma cerimônia feita para adorar o seu guru, uma deidade, o que você acreditar.
O puja em si é uma religião, é uma coisa religiosa, e a palavra guru, ao invés de professor, já mostra que é uma coisa religiosa. Então a meditação transcendental não conseguiu continuar o trabalho nas escolas, porque os Estados Unidos têm essa coisa de escola laica, o Brasil também tem, mas seria mais fácil de driblar. Então, por causa disso, é uma coisa muito prática, muito óbvia. Tá? A Scientologia hoje ela tem um outro braço, que é o braço para as empresas. Eles perceberam que as empresas precisam dessa. Eu sei que também tá todo mundo cansado dessa palavra, mas ela é antiga. Tá? A Scientologia nasceu, sei lá, 1900 bolinha. Mas Pablo Marçal, ou qualquer coach que você siga por aí, tá? Eu sei que ele não é coach, ele odeia que se chama de coach, mas o Hubbard fazia isso há muito tempo. E ele chamou isso de religião. Então ele tem essa pegada do óbvio, mas dá sentido pro óbvio. O que Viktor Frankl, o criador da logoterapia, que é a terceira escola de terapia de Viena, depois da psicologia, da psicanálise, seria esse tipo de coisa. Então a gente tem essa ideia da praticidade. Tem um outro livro que ele acompanha, chama-se O Caminho para a Felicidade. É um vídeo que eles quase não colocam o nome Scientologia, também tem um livro do mesmo nome, Caminho da Felicidade, que é uma coisa também tão óbvia. Deixa eu ver se esse vai ter o índice. Mas são passos tão óbvios para a nossa vida. Gente, eu não lembro dos preceitos não. Mas olha só. Deixa eu ler alguns preceitos. Preceito 1. Cuide de si próprio. Tem uma explicação, um vídeo, tudo um processo. Seja moderado. Não seja promíscuo, seja fiel a seu parceiro. Ame e ajude as crianças. Tô indo. Capítulo 5. Honre e ajude seus pais. Dê um bom exemplo. Procure viver com a verdade. Então, são preceitos muito óbvios. Mas a gente precisa disso. Porque tem pessoas que precisam ainda mais do que a gente. Vamos ser sinceros. Então, tem essa acessibilidade. Se você não lê muito, se você não é chegado na leitura, você tem um livro. Tá aqui. Eles trabalham com a prevenção a drogas. A verdade sobre as drogas. Eles mandam isso para as escolas. Eu recebi isso na escola de idiomas, eles mandaram uma versão em português, uma versão em inglês, com pequenos livretos sobre de conscientização para não utilizar essas substâncias. E eu acabei utilizando durante as minhas aulas de inglês, porque não tinha nenhuma relação com religião. Porque eles fazem aquele trabalho fora. Foi o que garantiu a eles esse meio que direito de isenção de impostos, porque de fato eles fazem muita coisa para a população. Tem os voluntários, os ministros voluntários que ajudaram muito no 11 de setembro, enfim, tem muita coisa interessante acontecendo em tudo isso. E a pergunta básica, você acredita? Eu falo, olha, eu não acredito porque não é uma questão de acreditar. Não tem um sistema de crenças. A cosmologia, que eu recomendei que você assistisse em South Park, 9 episódios, acho que não, temporada 9, episódio 12. Assistam, vocês vão conhecer mais facilmente. Deve ter disponível no YouTube, mas você também pode ir para alguma TV a cabo. Tem na Pluto TV, não sei se na Pluto consegue escolher, mas a Pluto é gratuita. E tem a Paramount Plus, que você consegue assistir todos eles. É interessante, inclusive, uma observação bem interessante sobre religiões e coerção. Não sei se vocês conhecem South Park. É um desenho feito pela Central Comedy, mas é um desenho que tem 28 temporadas. Eles são sarcásticos com tudo. Eles têm Jesus como personagem principal, às vezes, fixo, não principal, mas fixo, que aparece constantemente. Eles já colocaram Jesus, já colocaram Zaratustra, já colocaram Krishna, já colocaram Buda. Mas eles fizeram uma bobagem, que eles colocaram Maomé. Esses episódios foram todos deletados, porque eles sofreram retaliações dessa religião. A Scientologia tá lá,
quando eles fizeram a crítica à Scientologia. A da Virgem Maria tá lá, quando fizeram a crítica a ela. A dos Mormons tá lá. Dos cristãos. Tem um personagem fixo, esse fixo sim, que é judeu. Enfim, acho que você perceber assim, o que é de verdade uma religião perigosa? Uma série como South Park, que fala sobre tudo e tá lá assim, escancarado tudo, censura 18 anos, atenção, mas quando ele mexeu com uma religião específica e representaram Allah, eles tiveram muito problema, muito problema. Então não, são episódios que são banidos. Esses você só vai encontrar em sites para baixar alguma coisa, e só em inglês, você não vai nem conseguir encontrar a tradução disso. E isso sim, eu vou dizer que é uma religião que eu teria medo. Porque as pessoas falam muito, da Scientologia, falam que é um monstro. Mas tá lá o episódio do South Park, criticando e mostrando tudo que eles querem esconder. Mas essa outra religião não pode falar. Prefiro evitar. Porque essa religião sim eu teria medo. A Scientologia ela pode ser estranha porque ela parece tecnologia. Porque essa era a ideia dele. O Hubbard era um escritor de sci-fi. Eu disse, ele era contemporâneo ao Isaac Asimov, ele era contemporâneo àquele músico que escreveu Duna, eu esqueci o nome. Mas, e os primeiros livros dele são muito bons. Ele, embora tenha se feito toda essa coisa de Scientologia, tem material assim que não acaba mais. Ele ainda conseguiu, no fim da vida, escrever uma coletânea chamada Missão Terra, onde na verdade é uma obra gigantesca, são 18 volumes, eu acho. Tem todos aqui, depois eu mostro. Foi bem difícil de encontrar, inclusive, e lançaram em português. Já era no final da vida, depois de ele ter fundado a Scientologia, depois de tudo isso, ele cria uma nova história de ciência ficção, ele volta para casa. Poucas pessoas falam isso. Né? Depois de criar a Scientologia, depois de ter todos os conflitos, depois dessas histórias que as pessoas contam, não que eu não acredite nelas, tá? Mas é uma outra história. A questão não é crítica, a questão é tirar aquilo que é interessante de alguma coisa. Então, quando ele já tá no fim da vida, né? Um senhor já, enfim, já tinha sua hora marcada. Ele deixou isso. Ele escreveu uma coletânea, o maior livro dele é Missão Terra, que é um livro muito interessante porque o narrador é um alienígena. E durante quase que o livro inteiro, fora uma nota lá de copyrights, parece que o livro foi realmente escrito daquele jeito e chegou aqui desse alienígena. E tem umas visões muito interessantes. Mas claro, as pessoas tiraram totalmente o mérito porque foi uma pessoa ligada à religião. Seria como, por exemplo, se o Bispo Edir Macedo escrevesse um livro incrivelmente bom que não tivesse nenhum vínculo, ou tivesse um vago vínculo com o cristianismo, mas um livro tão bom que as pessoas queriam ler. As pessoas vão deixar de ler porque pertence ao Bispo Edir Macedo. Então com Hubbard aconteceu a mesma coisa. São coisas muito interessantes, mas por causa dessas histórias, desses disse-me-disse, tá ele, né, ele coloca isso interessante em voga. Mas vamos lá, as pessoas me perguntaram então, as crenças são estranhas? Eu vou dizer, são, mas você não tem que tê-las, na verdade. Antes, é importante lembrar que existe a Igreja de Scientologia, que é a sede central, essa que tem toda essa fama, ou infama, né? Tem a palavra fame e infame. Infame é famoso, mas de uma forma negativa. Essa infâmia. Mas existem grupos individuais pelo mundo, especialmente na Europa, que acreditam piamente em toda essa cosmologia que vocês vão ver no South Park e tentam ensinar essa tecnologia, vamos chamar assim, que é como ele chama, para todo mundo. Desligado lá daquela coisa. Ele retira o que aconteceu no passado, porque a igreja foi tomada, não é longa história, o atual chefe enfim, não houve uma eleição, enfim, tem um novo depois que o Hubbard faleceu, mas ele continua conduzindo como sempre foi.
uma coisa interessante é que as pessoas, então justamente por isso, o Hubbard, ele que tomou para si, as pessoas deram a nele, porque teve muito processo, essa coisa dele tentar transformar o que era terapia, o que era autoajuda, o que era melhoramento, o que era ser melhor como pessoa, que começa assim, todo mundo se apaixona às vezes por causa disso, porque é exatamente essa coisa de abraçar, de ser melhor, de se comunicar melhor, de entender quais são aqueles traumas que você tem aí. Tem uma terapia que você faz com um emitter, que é uma longa história também, é um aparelho que é um galvanômetro, pesquisa aí, galvanômetro, ele mede coisas que passam pelo corpo, mas não é suficiente para medir pensamentos, por exemplo. Mas age-se como se fosse. Pois é, precisaria de um dia. Mas esse canal não é de cientologia, lembrando disso. Esse canal é só sobre experiências. Minhas experiências foram muito boas. Eu aprendi muitas coisas. Fiz vários cursos individuais. Fiz inclusive o curso para ser ministro. Onde a gente aprende, por exemplo, eu me lembro de alguns módulos, casamento, por exemplo, fantástico. A forma como eles veem o casamento. Então, como apaziguar um casamento. De verdade, ela ensina. Sabe aquela coisa que a gente vê em algumas igrejas, que assim, aconselhamento pastoral, o padre até que aprendeu muito, né? O padre foi para o seminário, ele ficou lá aqueles anos lá em treinamento, ele foi diácono, ele passou por um processo. Eu não vou colocar a igreja católica nesse meio, não, porque ela tem um preparo diferente. Mas a igreja evangélica não tem esse preparo, como Robert prepara, para falar sobre casamento, falar sobre crianças, como lidar com as crianças. Então ele é muito metódico, ele colocou tudo. Ele tentou literalmente colocar a vida da pessoa sobre um controle. Mas você sabe que tem gente que precisa de controle? Tem gente que vive a vida muito... Deixa a vida me levar, vida leva eu, deixa a vida me levar. Mas não é assim. A vida não pode me levar. Eu tenho que levar a vida. Então, algumas pessoas precisam disso. Eu acho que cada religião é para isso. Tem pessoas que vão precisar daquela mensagem para parar de alguma coisa, enfim. O que mais que eu vi que te perguntaram? A pergunta sobre homossexualidade é uma pergunta que, se eu for te dizer com base em tudo que o Hubbard diz, não há o menor problema, você pode ser quem você é. Tá? A literatura vai dizer isto, mas eles chamam de qualquer coisa que não esteja exatamente na regra, eles chamam de aberração. Não, o nome é meio feio, mas tudo bem. Enfim, ele diria que, por exemplo, uma pessoa que fala mal da outra é aberrado, tem aberração. Uma pessoa que come muito é aberrado. Uma pessoa que não está na cientologia é um aberrado. Não. Há comportamentos que dizem que é um comportamento aberrante, mas, de fato, hoje também houve modificações. É interessante dizer isso. Assim como, pouca gente sabe, há uma ala, quer dizer, uma ala conservadora, ultra-ortodoxa dos judeus que não aceitam a homossexualidade, e uma outra área mediana que conversa sobre isso, e uma mais moderna, que é praticamente uma grande maioria, que aceita, ordenam, inclusive tem pessoas, comunidade LGBTQIA+, lá representando o judaísmo. Então é uma coisa bem interessante, foi uma atualização. E eu acho que na cientologia também houve essa atualização, não é bem vista. De novo, essa foi a minha experiência. Tá? Não houve nada que eu tivesse que deixar de fazer. Até porque eu nunca entrei lá como um religioso, tá? Porque eu tenho minha fé, tá? Eu não sou ateu. Eu posso ser... Todo mundo é ateu, né, gente? Se você acredita lá? Não, então você é ateu para o muçulmano. Você acredita em Krishna? Não, então você é ateu para o hindu. Enfim, não é porque você não acredita no nome de Deus que você é ateu, né? Então pense nisso. Ateu também é uma coisa que... A gente pode falar sobre isso. As pessoas dizem ateias, mas... Todo mundo é ateu para alguma religião, né? Então, Deus faz parte... Lembra que eu falei daquela cruz das 8 dinâmicas? A última dinâmica é Deus. Eles acreditam que existe um ser superior
que coordena as coisas e que há formas de chegar a ele. Eu não vou me lembrar onde é que tá, mas acho que no caminho da felicidade tem um que é respeitar qualquer fé. E isso faz parte do bem viver. Esse caminho da felicidade é muito legal porque ele chama um guia de senso comum, o bom senso para uma vida melhor. Então, parece óbvio, mas isso é verdade. Você pode perceber, se começar a distribuir esse livro, tem pequenos livretinhos, eles distribuem por comunidades que estão em crise, e percebe-se uma modificação, porque você vê o óbvio sendo dito. As igrejas não dizem o óbvio, elas acham que as pessoas têm que adivinhar o que é óbvio. Não, não tem que adivinhar o que é óbvio, o óbvio pode ser ensinado. Então, a Cientologia tem isso, tá? Ela vai te dar esse arcabouço, aquele senso de pertencimento, né? O senso de querer melhorar enquanto pessoa. Tem muita pessoa, você vai encontrar muita gente, por exemplo, hoje em dia eles estão atuando mais em empresas, é um braço da Cientologia, porque ele tem essa pegada empresarial, vamos dizer, esse mindset, porque é o que o empresário quer. Então é uma tecnologia mais do que religião. Então acho que ela vai dizer assim, mas toda aquela coisa, já disse, toda aquela coisa foi experiência de outras pessoas, até porque o meu tempo lá foi muito reduzido ao meu tempo em um templo Vaishnava. Ou em uma igreja protestante, ou na igreja católica, enfim, qualquer experiência que a gente for contar aqui, essa é uma experiência que eu vou dizer, tá tudo certo. De novo, não tem nenhum vínculo com ninguém. Tem uma missão aqui em Belo Horizonte. Belo Horizonte eu estou, tá? Tem uma missão, acho que em São Paulo, Rio, não tenho certeza. Eles distribuem materiais, eles fazem treinamentos. E, de novo, como eu disse, eu não me alimento dos materiais deles, eu prefiro te trazer por várias razões. Mas eu não vou dizer que é uma coisa que você vai ficar assustado, que vai te... Não, tem coisa... Se eu te contar... Eu vou te contar ainda, Em próximos episódios nós vamos falar sobre outras coisas. Acho que Cientologia chega, né? A gente faz um dia, quem sabe, uma live de... Vamos conversar sobre Scientology. Lembra que tudo deles, é uma coisa interessante. É uma religião muito moderna. Então, por exemplo, existe Bíblia traduzida tudo que é jeito. Eles atuam, qualquer um traduz a Bíblia, qualquer um traduz o Corão, qualquer um traduz a Bhagavad Gita, mas a Cientologia ainda é uma religião moderna, só eles traduzem. Eu não posso reproduzir trechos de qualquer coisa deles, porque eles possuem os direitos sobre isto, diferente das pessoas que não possuem direitos sobre a figura de Jesus. Eles possuem os direitos sobre a sua cosmologia, um South Park que resolva com isso. Mas eles possuem esses direitos. Então, é um pouco diferente de tudo isso. Entende? É uma religião moderna. A Bíblia qualquer um traduz, mas os livros de Cientologia não. Você vai ter que pegar a tradução que eles mandaram. É aquela que foi autorizada. Mas enfim, tem um tanto de características interessantes. Mas a primeira coisa é que esquece o que você viu por aí, vai procurar por você mesmo e você vai ver muita coisa estranha, muitos livros estranhos. De novo, não disse em momento nenhum que existe nem que não existe. Eu disse que pra mim foi tudo tranquilo. Enfim, existem, se você não quiser entrar diretamente na igreja, você pode procurar a Home.org. É uma organização de Cientologia, mas eles são, chama-se Free Zone, que é uma zona livre de praticar a Cientologia. São pessoas que acreditam no que o Hubbard escreveu, toda essa promessa bonita do caminho da felicidade, de um mundo sem drogas, e acreditam em tudo isso e colocam isso em prática fora da igreja. São quase que desigrejados, que seguem, ainda dão treinamento, dão cursos, fazem tudo aquilo que o Hubbard realmente ensinou. Então cuidado com o que você vê por aí. E eu sei que não é culpa das pessoas. A gente não vai encontrar. Primeiro que muitos dos cientologistas vão dizer que não são, nunca foram. Não sou, mas já fui. Não estive no processo de crenças, mas aprendi muito. O suficiente para dizer que sim, valeu a pena o que eu paguei, valeu a pena o tempo que eu passei por ali. Como um curso de aperfeiçoamento pessoal, de conhecer gente, enfim. Foram coisas interessantes. Eu falo muito, eu espero você no próximo vídeo.
tô me acostumando a essa volta pro YouTube, então curte, comenta e compartilha. Tira suas dúvidas, a gente se vê no próximo encontro sobre algum tema interessante que eu gosto de falar. Beijos, vejo vocês no próximo vídeo.